Eu comprei, chegou o meu gravador, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Tentar gravar aula por ele hoje. Então, meus amados, nós vamos falar hoje sobre... Acho que eu anotei no lugar errado aqui. Nós vamos falar sobre o ministério de mestre, né? Hoje é a penúltima aula, né? Eu não sei se sábado que vem vai ter aula ou se não vai ter, por causa do feriado, né? Eu não sei. Mas se tiver, provavelmente sou eu que vai dar aula, porque estou pensando em viajar, talvez eu precise viajar. Mas, de qualquer forma, essa é a penúltima aula. Na próxima aula a gente encerra a matéria. Então, a gente está falando sobre os dons ministeriais, né? E, de novo, quando a gente fala de dons ministeriais, a gente fala de ministério e a gente está falando do ministério da reconciliação. E aí a gente fala que tem dons de serviços, né? Que é a palma da mão, né? Os que servem, e tem os que falam, os oráculos, né? E os que falam, a gente divide entre apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta. Não necessariamente nessa ordem, né? E hoje nós estamos falando sobre o dom ministerial do mestre. E, para mim, esse é o dom mais importante dentro do corpo, né? Dentro do corpo, existem dons mais importantes para alcançar vidas, né? Por exemplo, o evangelista é o dom mais importante de todos. Isso é a minha visão, tá, gente? Porque ele é que alcança vidas, né? E aí ele tem sinais, né? Curas e milagres. Mas uma vez que essas vidas foram alcançadas, né? Aí você tem... Elas precisam ser alimentadas, né? E o dom de mestre é essencial. Eu falo isso porque geralmente, o pastor, ele também deve ser mestre. Não é sempre o caso, né? Tem pastor que é profeta, tem pastor que... Mas geralmente é desejoso que o pastor seja mestre, né? Porque quando a gente vê Paulo falando em pastorear, né? Ele geralmente está ensinando aquelas pessoas na palavra, né? E pastorear não é só aconselhar, né? Aconselhar é uma parte de se pastorear. Mas ensinar na palavra também é pastorear. Então, para mim, o dom mais importante dentro do corpo, uma vez alcançadas as vidas, né? É o dom de mestre. E é um dom desejoso de se buscar. Então vamos abrir, eu vou entrar em alguns textos bíblicos para trazer à luz a importância desse dom, né? Então vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 7. Verso 15. Mateus 7, 15. Está escrito assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão.
Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Então, ele está falando do profeta aqui, mas você pode substituir por qualquer dom ministerial, né? E hoje eu puxo a sardinha para o lado do mestre. Cuidado com os falsos mestres, né? E a gente precisa ter uma noção do que é verdadeiro e do que é falso. Quando eu analiso uma nota falsa, como que eu consigo descobrir que a nota é falsa? Se eu souber como que é uma nota verdadeira. Se eu não conhecer a verdadeira, eu não vou saber o que é verdadeiro e o que é falso. Certo? Agora, se eu estou familiarizado com a nota verdadeira, quando eu vir uma nota falsa, eu vou saber que é falsa. Entenderam? Então, assim, a gente precisa ter cautela daqueles que ensinam coisas erradas. E o que é verdadeiro? Verdadeiro é a palavra de Deus. A verdade, ela tem nome. A verdade é uma pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é mentira? Né? E o que é verdade? Às vezes a gente usa um reducionismo muito grande. Tipo assim, eu estou levantando quantos dedos aqui? 3. Se eu falar assim, eu estou levantando 5 dedos. Aí você fala, isso é mentira. De fato, é mentira. Mas você dizer que isso que significa ser mentira, é um reducionismo muito grande. Isso aqui é uma informação imprecisa, né? A mentira é algo muito mais profundo, né? O que a Bíblia diz sobre verdade e mentira? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É ou não é? E o que é mentira? Mentira é aquilo que é falso. É aquilo que tenta copiar o verdadeiro ou te oferecer uma alternativa àquilo que é verdadeiro. Por exemplo, Deus virou para Adão e falou, Adão, você pode comer de todas as árvores, né? Inclusive da árvore da vida. Você viver para sempre. Né? Era uma condição para Adão viver para sempre que ele comesse da árvore da vida. Né? Só que Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês conseguem perceber? Deus é bom. Satanás, ele quer dizer o seguinte para você. Não, mas para você saber o que é bom, você tem que conhecer o que é mal. Não é mais ou menos assim? Então, isso é mentira. Isso é narrativa. A mentira é uma narrativa que é oferecida para você em concorrência com a verdade. Vou te dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, você já leu Dan Brown? Né? Dan Brown é um autor que, enfim, ele conta um monte de mentira lá sobre Jesus, sobre o Evangelho. Eu falei, não li e tenho nojo, por isso que eu não li. Aí ele falou, mas como que você vai saber se você não lê? Entenda que isso daí é a narrativa, é a mentira. Isso aí é querer conhecer o bem e o mal. Foi isso que Adão desejou, foi isso que Eva desejou, conhecer o bem e o mal. Não, eu quero conhecer o mal para eu saber que o bem é bem, ou que o bom é bom. Essa confusão é chamada mentira. Então, assim, Adão poderia ter ficado com todas as árvores. Mas ele quis conhecer algo para além de Deus. Ele quis conhecer o mal. Né?
e ele não confiou em Deus. Então, isso é mentira. Então, a mentira, ela tem um nome. Satanás, ele é o pai da mentira. Foi ele que deu início à mentira. E a verdade tem um nome também. Se chama Jesus Cristo. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente fala de mentira e de verdade, não é eu estou levantando 3 dedos, isso é verdade. Ou eu estou levantando 5 dedos, isso é mentira. Isso é um reducionismo muito grande. Quando a gente vem para a Bíblia e que a gente fala de mentira e de verdade, a gente está falando de pessoas. A mentira é Satanás e a verdade é Jesus Cristo. Então, quando ele fala de falso profeta ou falso mestre, é aquele que vai falar de outra pessoa sem ser Jesus. É que vai tentar te trazer uma alternativa. Né? Ah, Jesus é bom, mas Buda não é tão ruim assim. Jesus é bom, mas Maomé não é tão ruim assim. Isso é mentira. Isso é um engano. Isso é Satanás. Então, quando a Bíblia fala tem a cautela dos falsos mestres, todo mestre verdadeiro, ele vai falar sobre Jesus. Ou o que ele ensina vai te levar a ter mais fé em Jesus. Vocês conseguem entender? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente manda os nossos filhos para a escola, aí vem um professor, que é mestre, só que ele é um falso mestre. E aí ele vai te ensinar que o homem veio do macaco. Entendeu? Isso é mentira. Isso é uma alternativa à verdade. Porque se o homem veio do macaco, então a história que é contada de Jesus, eu posso ficar com essa ou ficar com a história que diz que o homem veio do macaco. Então, vocês conseguem entender que é uma alternativa à verdade? Isso que quer dizer mentira? Então, o falso mestre é aquele que ensina a mentira. E o verdadeiro mestre é aquele que ensina sobre a verdade, que é Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala para a gente ter cautela dos falsos mestres, geralmente a gente fica achando pelo em ovo. Ah, dentro da igreja tem que é falso, mas não é bem por aí, vai ter também. Mas se preocupe mais com os falsos mestres lá de fora. Quantas vezes a gente se expõe a falsos ensinos? Ou os nossos filhos são expostos, né, a falsos ensinos. E a gente precisa ter cautela. Então, esse é o primeiro texto. E aí você começa a perceber a importância do mestre dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Né? É ele que vai acender o alerta, é ele que vai falar, peraí, vamos para a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O outro texto que eu quero abrir com vocês é Efésios 4,14. Efésios 4,14, que é bem o texto da nossa apostila, né? É bem o texto central da nossa apostila, né? Que fala dos dons ministeriais ali. Aí depois que ele falou dos dons ministeriais, ele chega lá no 14, né? Então você tem os dons ministeriais, que são os dons que o Espírito Santo dá para a igreja, para que a igreja seja cuidada. Né? O pastor, o mestre, o profeta, o evangelista. Né? E aí ele fala que o motivo disso tudo, de você ser cheio do Espírito Santo, de você buscar ser cheio do Espírito Santo, o motivo de Deus dar dons aos homens, o motivo disso tudo está lá no 14, verso 14, Efésios 4,14. Um dos motivos, né? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina ou pela artimanha de pessoas que pela astúcia te conduzem ao erro. Vocês percebem? Esse é o falso mestre, é o cara que vai te falar que o homem veio do macaco, ou é o Karl Marx que vai te confundir a cabeça, ou é
Freud, que vai falar um monte de baboseira no teu ouvido e você vai entender aquilo por verdade, ou é o Nietzsche, que é o filósofo lá que estraga a cabeça de todo mundo, né? Então, essa é a astúcia de homens que induzem ao erro, né? E se a gente tem o Espírito Santo de Deus, e se a gente está inserido no corpo de Cristo, que tem os dons ministeriais, a gente vai estar protegido desses falsos ensinos, falsas doutrinas, né, que são concorrentes com o Evangelho de Cristo. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. Você tem que falar para você mesmo, é uma decisão. Eu estou fechado com o Evangelho, eu estou fechado com a palavra de Deus, eu não abro mão. Eu enxergo o mundo assim, essa é a minha cosmovisão. Eu questiono tudo de acordo com as Escrituras. Não interessa quantos canudos a pessoa tem, ou quanto tempo eles estão sendo enganados, não interessa. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. E essa é a única forma da gente se proteger da mentira. É você ter referência do que é verdadeiro. Lembra que eu falei da nota verdadeira e da nota falsa? Se você conhece a verdadeira, que é a palavra de Deus, você vai identificar a falsa, que é a narrativa que concorre com o Evangelho de Cristo. Porque se Jesus não morreu pelos nossos pecados e não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade ou não é? Para pra pensar. Com Jesus nós temos vida. E sem Jesus? Então, se aquilo que eles falam nas universidades é verdade, eu tenho uma concorrência. Se aquilo divide o meu coração, eu estou dando ouvido a falsas doutrinas. Eu preciso ficar com aquilo que é verdadeiro. Amém? Então, a gente vai vendo aí a importância do mestre, né, no corpo de Cristo. O próximo texto que eu quero que vocês abram é 1 Timóteo 4. Eu vou pegar um texto assim que, na primeira olhada, assim, dá um medo de... Mas, quando a gente olha com carinho, você vai entender que o texto está aqui para te proteger. Né? Diz assim, 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Isso está acontecendo no dia de hoje? Tá ou não tá? A gente... Você olha aí, sei lá, 500 anos atrás, você tinha a Europa cristã, todo mundo era ensinado, né, nas escrituras, todo mundo era versado e tal. E aí você olha para a Europa hoje, não só a Europa, eu estou pegando a Europa porque o modelo é mais antigo. Você olha para a Europa hoje, o pessoal está fora das escrituras, está fora da palavra de Deus, está fora do evangelho, estão perdidos. Isso é apostasia. E por que isso está acontecendo? O texto está falando que é porque eles dão ouvidos a ensinos de demônios. Né? É simples a matemática. Então, a gente precisa conhecer o verdadeiro para a gente não ser enganado pelo falso. O que é verdadeiro? É uma pessoa, Jesus Cristo. É o evangelho da cruz de Cristo. Isso é a verdade. E o que é falso? É tudo aquilo que concorre com isso. Eu vou pegar, por exemplo, a filosofia. Lá na Alemanha começou com Descartes, né? Descartes falou assim: penso, logo existo, né? E aí o cara começa a querer dizer que existe uma metodologia para você abordar a verdade, que é você pensar
Não é, você existe porque você é uma criatura. Você existe porque tem um Criador, não é porque você pensa, você é uma espécie de Deus, você surgiu do nada, você apareceu pensando. Não, se você existe é porque existe um Criador. Mas entenda que eles começam a concorrer com a verdade. E aí, você tem vários filósofos, aí você chega em Nietzsche, que é um cara que depois vai falar o seguinte, que os valores cristãos são valores fracos, de um povo fraco. E vai dizer, Deus está morto. E aí? É ensino de demônio ou não é ensino de demônio? É ensino de demônio. E depois de Nietzsche, a coisa degringola. Né? Aí vem Marx, né? Com a teoria do capital, que hoje está entranhada nas pessoas. As pessoas, sem perceber, são marxistas. Se você quiser virar marxista, é só você ir fazer um curso na área de humanas em qualquer universidade federal. Você vai virar um marxista. Né? Aí tem Freud, né, que as pessoas admiram tanto, eu não admiro. Né? E, cara, se você deixa esses ensinos que concorrem com a verdade de Deus entrar na sua vida, o que vai acontecer? Apostasia. Né? E é o que está acontecendo hoje. Então a gente precisa firmar os nossos passos no Evangelho de Cristo. Né? E aí, se a gente continuar lendo aqui, em Timóteo 2, 4, no verso 2, diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Isso te lembra quem, gente? Quem que ensina isso? Quem que proíbe o casamento e proíbe alimentos? Quem? Quem que lembra vocês isso? Qual religião que faz isso hoje? Hã? Não. O Islã. O Islã é cheio de proibições. Eles comem um tipo de carne lá, que é a tal da carne halal. Né? E se não tiver o selo halal, e esse halal é a mesma palavra no hebraico, a palavra halal é a palavra para Lúcifer. Né? E o animal tem que ser sangrado e tal. É a proibição de alimentos. E a Bíblia não nos proíbe de alimento. Né? Eles têm uma série de proibições. Né? Proibir casamento, ele está falando do afeto, né, de marido e mulher. A mulher é tratada igual lixo no Islã. A mulher é objeto. A mulher é um objeto de reprodução e um objeto sexual no Islã. Né? E eu não consigo entender por que feministas apoiam Irã contra Israel. Não entra na minha cabeça. Acho que é ignorância. Mas a Bíblia diz que o anticristo não terá afeição por mulheres. O que isso quer dizer? Mulher não vai ter valor para ele. E qual religião que não dá valor à mulher? Só tem uma. O cristianismo coloca a mulher no lugar dela, no lugar de honra que a mulher deve estar. O cristianismo não é o cristianismo, é o islamismo. Mulher não vale nada no Islã. Mulher tem que andar tapada, porque se ela não pode nem ser bonita, porque ela tem que andar tapada, porque a culpa é dela, se alguém achar ela bonita. Vocês conseguem entender como que isso é bizarro? Né? E é isso que está engolindo a gente. É isso que está engolindo os cristãos da Europa. Né? A Europa, que uma vez exportou o cristianismo para o mundo, está apostatada, né? Por ter dado ouvido à doutrina de demônios, e está abraçando o Islã, e eles estão invadindo com força. E eu estou falando isso hoje porque eu estou num lugar que eu ainda posso falar.
Mas tem lugares que não dá nem para falar. Sob pena de você sofrer um atentado ali na rua. Eu fiquei assustado com o tanto de muçulmano que eu vi em Curitiba. Né? Porque na minha terra não tem. A minha terra é 95% cristão, e quem não é cristão, ou é ateu, ou é daquelas regiões afro e tal, mas não tem muçulmano. Agora, São Paulo e Curitiba tem um quartel-general deles. Então, assim, irmãos, não é ter problema com as pessoas, é ter cuidado com aquele ensino. E se a gente não se proteger, ele vai atingir a gente. Como que a gente se protege? Conhecendo o verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer quem você é em Cristo. Você foi salvo, você foi alcançado, você foi batizado, você tem um nome escrito no livro da vida, mas você precisa conhecer as suas raízes. Você precisa passar isso adiante. Nós precisamos nos proteger dos ensinos lá de fora. Por isso precisamos de mestres dentro da igreja. Então, vocês conseguem perceber que Paulo está falando claramente do Islã aqui? E não é só aqui que Paulo fala do Islã, não. E não existia Islã aqui, tá? O Islã surgiu no ano 600 e alguma coisa. Né? Alguma coisa assim, me corrijam, depois vocês pesquisem. Paulo fala, se alguém pregar outro evangelho, sem ser o evangelho que nós anunciamos a vocês, seja anátema, seja maldito. Vocês percebem isso? Como que isso é sério? Ele fala, ninguém pregue a vocês outro evangelho, outra doutrina, nem se for um anjo de luz. Porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Vocês sabiam que Paulo falou isso? Ninguém pregue outro evangelho, seja anátema. Você tem que amaldiçoar aquele ensino. Você fala, não, esse ensino aí é maldito, esse ensino não serve para mim. Eu tenho o verdadeiro. E assim, e o que é o Islã? Foi um anjo que apareceu para Maomé e entregou outro evangelho. Entendeu? E Paulo falou, mesmo que for um anjo, mesmo que for alguém se passando por nós, escrevendo uma carta em nosso nome. Vocês sabiam que os gnósticos tentaram fazer, escrever cartas em nome dos apóstolos, e essas foram identificadas, foram rejeitadas, e tem um monte de gente que fica desenterrando esses textos que foram rejeitados pela igreja do primeiro século e ensinando bobagem. Por isso que você não deve ler Dan Brown. Porque ele está pegando textos que foram textos que eram textos mentirosos, que eram escritos em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de algum evangelista. Eram textos falsos. E aí eles pegam esses textos e põe uma roupagem e tentam te contar outra história. E essa outra história que é a mentira. Lembra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma alternativa à verdade. Vamos para outro texto. 1 João 4:1. Primeira carta, não é o Evangelho de João, não. É carta de João. Está escrito assim, ó. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, e aqui de novo eu faço mestres, né? Porque o profeta, nesse sentido, é um mestre que está anunciando alguma revelação. Muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso, vocês reconhecem o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo a respeito do qual ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Presta atenção aqui. Você tem o espírito de Cristo, que é o que habita em nós, que é o auxiliador, que está no nosso meio. E você tem o espírito do anticristo, que é o que está no mundo, cegando o mundo, o espírito deste mundo, o Deus deste século, que é contrário a Jesus, por isso que é chamado de anticristo. Quando a gente fala de anticristo, a gente está falando de um espírito, e ele vai culminar numa pessoa, chamada filho da perdição, né? Que a gente vulgarmente chama o anticristo. Não, ele é o filho da perdição. Ele é a encarnação do espírito do anticristo, mas que já opera desde os tempos de Cristo. Certo? Ele já operava. Quando Paulo escreveu, o espírito do anticristo já operava. Quando João escreveu aqui, o espírito do anticristo já operava. E ele está te dando a dica. Qual que é o espírito de Cristo e qual que é o espírito do anticristo? O espírito de Cristo é o que confessa que Cristo veio em carne. O que é confessar que Cristo veio em carne? Você precisa entender que existe uma pessoa da Trindade, que é o Filho, você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito. O Filho encarnou. Ele nasceu de uma virgem. Ele encarnou. Isso, se você crê nisso, se você confessa isso, é pelo Espírito de Cristo que você confessa isso. E aí ele encarnou e ele não tinha pecado. E ele viveu uma vida de obediência, perfeita obediência. E ele foi para a cruz pagar por pecados que ele não tinha. E ele pagou por esses pecados porque ele decidiu obedecer ao Pai. O Pai queria que ele pagasse pelos nossos pecados. E aí, os nossos pecados foram castigados nele. E ao receber o nosso castigo, nós recebemos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é isso que o texto diz? Então, isso é confessar Cristo. E aí, sim, o que Jesus fez, sim, o sacrifício de Cristo, agradou o Pai, se foi suficiente para o Pai o ressuscitaria. E o que aconteceu com Jesus? Ressuscitou. E aí, como ele foi ressurreto, significa que Deus aceitou a troca. Então nós, que estamos em Cristo, que confessamos Cristo, estamos salvos, estamos no Espírito de Cristo. E aí ele andou no nosso meio, e ele apareceu aos 11 e a outras 500 testemunhas, ressurreto. Você crê nisso, meu irmão? Então, esse é o Espírito de Cristo, que confessa Cristo. Qualquer espírito que tire um tio do que eu acabei de falar, é o espírito do anticristo. Vocês conseguem perceber como isso é sério? É sério isso. Veio os muçulmanos, falaram de Maomé. Não, olha só, não parou em Jesus não. Deus revelou mais coisa para Maomé. Mas como assim? Então ele invalidou o que Cristo fez. Esse espírito é de Cristo? Não. E João está dando a dica. Se não confessa Cristo, não é de Cristo. E confessar Cristo não é só confessar o Jesus histórico. Porque até a academia confessa o Jesus histórico. É impossível provar que Jesus não existiu. Não é disso que eu estou falando. Confessar o Jesus histórico. É confessar que Jesus é o Filho de Deus e que ele andou em nosso meio, limpo de pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, apareceu ressurreto, subiu à direita com o Pai e enviou o Espírito para nós.
Isso é o Espírito de Cristo, isso é confessar Cristo. Não é confessar, existiu Cristo. Isso os muçulmanos confessam. Mas quem é Cristo para eles? É mais um profeta. Então, é o espírito do anticristo. Não se deixe enganar, meus irmãos. É do anticristo. Parece, mas não é. Não é todo mundo que fala de Cristo que é o espírito de Cristo. Você precisa confessar Cristo. Vocês entendem a diferença? Eu conheço muitos ateus que entendem que Cristo viveu. Eu tinha um chefe que era ateu. E como eu tentei evangelizar aquele homem? Pensa numa pessoa maravilhosa. E aí um dia, assim, eu perguntei a ele, eu falei, tá, mas quem é Jesus para você? Aí ele falou assim, meu, Jesus para mim era um cara fora da curva. Era um cara superdotado. Era um cara à frente do seu tempo. Cara, você percebe que ele está no espírito do anticristo? Falar isso não resolve o problema dele. Quem que ele vai apresentar diante de Deus quando Deus pedir contas para ele? Quando Deus virar para o pastor Marcelo e falar assim, pastor Marcelo, me dá suas contas aqui. O que o pastor Marcelo vai falar? Vai falar, ó pai, ó, eu tô com ele. É isso, pai. Eu tô com ele. Eu tô com ele. Se o senhor aceitou ele, eu tô com ele. Se o senhor não aceitou ele, eu tô perdido. Não é isso? Isso é o evangelho. A gente não tem nada para apresentar diante de Deus. A gente vai apresentar Cristo. Sabe? É Ele que eu tenho para apresentar, Cristo. E como é que esse meu amigo, se ele não se arrepender, como é que ele vai apresentar, como é que ele vai chegar diante de Deus? Eu falo, Jesus, eu ouvi falar dele, ele é um cara bom, mas e aí? E você, cadê suas obras? Tô aqui, ó. Pô, suas obras estão reprovadas. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todo mundo está aquém do padrão moral de Deus. É impossível para carne e sangue satisfazer a santidade de Deus. O único que fez isso foi Jesus, que não tinha pecado. Para todo o resto da humanidade, incluindo Maria, é impossível. É impossível. Maria está no céu por causa de Jesus. Ela não é diferente de eu e de você. Ela só foi agraciada com um papel muito importante que acho que toda mulher gostaria de ter tido, né? E isso não é para ser diminuído, mas ela não é nada além disso. Assim como Paulo não é nada além de ser o apóstolo. Não que isso seja pouca coisa, mas Paulo precisou de Cristo para ser salvo. Vocês conseguem entender isso? Pedro precisou de Cristo para ser salvo, assim como eu e você. Então, esse é o Espírito de Cristo e o Espírito do anticristo. Outro texto. Agora vamos para 1 Timóteo 4. Estava em 2, agora vamos para 1. Não, acho que eu fui em 1, né? Agora é 2, né? Agora é 2, 4. 2 Timóteo 4. Como que a gente combate o espírito do anticristo? Está aqui a receita. Paulo diz assim para Timóteo. Irmãos, eu falo assim meio emocionado por causa do meu chamado. Eu tenho chamado de mestre. Então, por eu ter esse chamado de mestre, eu vejo isso tudo. E eu fico emocionado, e eu falo com emoção. Porque o mestre, eu quero chegar nisso, ele tem esse tato, sabe? De alertar os outros. Aí vamos lá. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Exortar é animar, tá? Ou seja, quando você prega a palavra, não é só correção, nem só repreensão. É ânimo e é com amor, tá? Que ele fala com mansidão, mas outra paciência, outras versões dizem com todo amor. Então, o mestre ou pregador, ele precisa pregar com amor. E ele precisa exortar, animar, dar ânimo, dar vida, se eu posso dizer isso, à fé das pessoas. Então, um verdadeiro mestre, ele vai te alertar os perigos e vai trazer ânimo para você. Ele nunca vai deixar você num vácuo. Existia um homem na Inglaterra chamado Charles Spurgeon. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon era conhecido por ser cristocêntrico. Toda a mensagem dele ele levava para a cruz e levava para Cristo. E Charles Spurgeon, ele tinha uma técnica de pregação que era o seguinte. E eu estou falando de um grande homem de Deus, tá? Um homem que marcou a história. Ele tinha uma técnica que era o seguinte. Pela palavra, ele expunha os pecados das pessoas. Ele mostrava para as pessoas a necessidade que elas tinham de um Salvador. E depois ele vinha com a solução, que é Jesus Cristo. Nada mais verdadeiro. Esse é o Evangelho, né? Você precisa de salvação. Você precisa de Jesus. O problema é que Charles Spurgeon, o que ele fazia? Tinha um culto de manhã e um culto à noite, no domingo. Então, de manhã cedo, ele pregava a lei. Ele falava, você está aquém da glória de Deus, você precisa, você é pecador, você tal. E à noite, ele pregava a boa notícia. Até que um dia, aconteceu uma coisa. Ele estava no culto de manhã, ele pregou para as pessoas, ele apresentou o problema, e aí houve um incêndio na igreja. E pessoas morreram. E aquelas pessoas que morreram, elas não voltaram no culto da noite para ouvir a solução, que era Jesus Cristo. E aí, a partir daí, Spurgeon decidiu, eu nunca mais vou pregar o Evangelho pela metade. O Evangelho é boa notícia. Eu preciso, ainda que eu esteja admoestando, ainda que eu esteja corrigindo, eu preciso exortar, eu preciso levantar o ânimo, eu preciso apresentar a solução, que é Jesus Cristo. Que é isso que ele é solução. Né? O Evangelho quer dizer boa notícia. Pois bem, a solução para a falsa doutrina é a verdadeira. Então o mestre, ele tem que insistir na palavra. Ele tem que insistir no Evangelho. Ele tem que bater nessa tecla. Mesmo que ninguém esteja pregando, ele precisa pregar. Se você quer saber se você tem chamado de mestre, não é se você lê muito, ou se você é uma pessoa instruída. Porque você pode ser isso e não ter um chamado. A questão é, você tem paixão pela palavra de Deus. Você tem paixão pelo Evangelho. Você tem vontade de fazer a exposição da palavra de Deus? Se sim, você tem um chamado de mestre. Outro texto que eu quero que os irmãos abram é Tiago. Tiago 3.
Tiago 3 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em alguma coisa, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quero que você abra. Você viu que ele falou de freio na boca de cavalo. Quero que você abra em Salmo 32. Aqui o Tiago, ele está alertando o seguinte: se você não tem chamado, se Deus não te chamou para ser mestre, não tente ser, né? Porque, de novo, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Às vezes a pessoa, por isso que eu falo, ser mestre não é ser uma pessoa instruída ou ler muito. Às vezes você aprendeu alguma coisa, eu fiz um curso de neurociência das plantas lá, aí vou ensinar na igreja. Calma. Entende? Se você não tem chamado de mestre, não faça. Não faça que você não sabe as armadilhas que tem ali. Entendeu? Agora, se você tem um chamado, você vai saber, não, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não vou falar. Porque na tua cabeça está gabaritado. Eu vou pregar Cristo e encarnado e crucificado e ressurreto. Eu não vou falar nada que fuja isso. Esse é o mestre. E aí, Paulo no Salmo 32, ele fala assim: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a vocês. Tiago está usando esse texto para falar: não queiram muitos serem mestres. Porque o mestre não é só você ler muito. Você tem que estar conectado com Deus. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, de confissão de pecados. A palavra tem que cortar para você primeiro, para depois você poder oferecer. Então você está sempre fazendo uma introspecção, sempre se confessando diante de Deus. O verdadeiro mestre, ele tem essa mania de: Senhor, eu sou imperfeito aqui, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então fuja disso. Se o Espírito te impele a confessar, confesse. Porque aí você está com um caminho livre. Para quê? Para ouvir a instrução do Pai. Então nós estamos falando de dons espirituais. Então quando você está com seus ouvidos inclinados para o Espírito Santo, você vai poder ensinar as pessoas. Porque você não vai ser mais dominado por freios e cabrestos. Aí você vai poder ser um mestre. Né? Aí você passa na prova de Tiago. Não queiram muitos de vós serem mestres. Então, o verdadeiro mestre,
ele está com o coração atento para o Espírito Santo de Deus. Ele não é cheio de si, ele não é cheio de arrogância, ele é cheio da palavra de Deus. E ele não vem aqui para ensinar algo novo, ele vem para ensinar mais do mesmo. Para a gente voltar às origens, voltar às raízes do Evangelho. Conseguem compreender? E vocês estão conseguindo compreender a importância dos mestres dentro da igreja? Pois bem, então assim, já que eu disse isso, deixa eu dizer uma coisa. O mestre, ele vai estar preocupado em fazer exposição da Bíblia, exposição da palavra de Deus. A pregação para o mestre não é uma palestra, é exposição da palavra de Deus. Vocês conseguem entender? Vou dar um exemplo. Uma pessoa vai pregar, ela não é mestre, né? Nem por isso ela não pode pregar, claro. Mas eu vou dar um exemplo do que é o mestre e do que não é. Aí a pessoa está lá orando e tal, Senhor, vou falar sobre o quê e tal. E aí vem no coração, ela recebe download, né? Vem no coração dessa pessoa que ela vai falar sobre fé. Já sei, vou falar sobre fé. Aí isso é o que não é mestre. Aí essa pessoa vai falar o seguinte, deixa eu procurar um texto que fala sobre fé. Aí vai pegar lá, sei lá, pesquisar no Google, aí vai chegar em, sei lá, Hebreus 11:6. Aí tá assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aí a pessoa lê isso, ela lê o texto, ela sai do texto e nunca mais volta para o texto. Ela lê isso e começa a falar sobre fé. Porque você tem que ter fé, porque fé é importante na sua vida, e bababá, papapô. E tá certo, às vezes tudo que ela está falando tá certo. E foi Deus que deu aquela mensagem para ela. Não é contestação da mensagem. Mas percebam, ela só pegou uma referência do texto e ela não está fazendo a exposição do texto. Ela leu, fechou a Bíblia e não está falando mais do texto. O mestre não faz isso. O mestre, ele vai fazer a exposição do texto. Ele vai pegar, se ele recebeu um download antes ou não, né? Eu acho que o download, no caso do mestre, vem na preparação do sermão. Ele vai pegar e vai falar assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele vai começar a explicar o texto. Irmãos, está escrito aqui, o escritor aos Hebreus, ele escreveu isso aqui. Aí ele vai falar do contexto. Ele vai falar, meus irmãos, Aí ele vai explicar o que o autor quer dizer com isso. Nós não agradamos a Deus com as nossas obras. Aí ele vai explicar o contexto imediato, e vai explicar o contexto maior, e vai chegar em Jesus. Nós não agradamos a Deus com as nossas obras. Deus não recebe obra humana. Né? Como que nós agradamos a Deus? Com as obras de Cristo. E como que eu chego às obras de Cristo? É de graça, é pela graça. E como que eu tenho acesso a essa graça? Pela fé. Não é isso que Paulo fala? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, o mestre ele vai explicar o texto, ele não vai se contentar em abrir, ler o texto e não voltar para o texto. Ele vai explicar, ele vai dizer que o escritor aos Hebreus, quando está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, é que eu agrado a Deus com as obras de Cristo. E eu acesso as obras de Cristo pela graça de Deus. E eu acesso a graça de Deus pela minha fé. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês compreenderam que essa é a explicação do texto? Agora,
Eu posso pregar sobre fé, né? Não tem nada de errado falar sobre fé, de alguma coisa. Mas o texto, para o caso da pessoa que não é o mestre, não serviu para nada, só uma âncora, só para introduzir. Se ele contasse uma coisa no início, ia dar no mesmo. Abrir a Bíblia ou não. O mestre não. Ele pode até depois fazer uma aplicação do texto, mas primeiro ele vai explicar o texto. E ele vai dar um jeito de chegar em Jesus. Ele vai dar um jeito de chegar na cruz. Dá para compreender? É isso, meus irmãos. Aí aqui, a gente vai ver na apostila uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó, na página 22, tem uma coisa muito importante ali. No primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, depois do Atos 18, 27, quarto parágrafo, está escrito assim: o trabalho de um mestre é edificar, não despedaçar. Eu quero fazer um ponto importante aqui. Porque assim, o que tem de gente que até é mestre, até é chamado, e até às vezes é profeta. E eu não sei se já ouviram a expressão cajadada. Eu sou cajadada de Jesus. Eu não sou, não. Cara, se você vai ensinar alguém, se você vai profetizar para alguém, você não pode quebrar essa pessoa. Você tem que consertar a pessoa. Vocês conseguem entender? Se você está quebrando a pessoa, você tem que se perguntar se você está trabalhando para Jesus. Você vai ensinar, e no final, a pessoa, depois de ter ouvido você, ela tem que sair dali mais crente. E com isso eu quero dizer, crendo mais. Com isso eu quero dizer, tendo a fé mais exercitada. Ela tem que sair dali avivada. Ela não pode sair triste. Falar, eu acho que eu não sou crente não, porque foi falado ali, talvez eu não seja... Cara, tá errado. A pessoa tem que sair dali. Deus falou comigo. Eita, fui repreendido, mas vou sair com a vitória. Então eu dei o exemplo do pastor aquela vez, da pregação, que é esse o sentimento no final. A pessoa sai animada. Tomou o pinto ali, tomou a exortação, mas no final saiu animada. Não pode sair cabisbaixo. Está errado, tem uma coisa errada. Você tem que sair com a fé avivada. É para isso que a gente vem na igreja. É para isso que a gente tem comunhão com os irmãos. É para isso que a gente toma a ceia. Para a gente avivar a nossa fé, acender a chama, não apagar. Né? Então, por isso que é muito importante você estar no espírito do amor. Outra coisa que eu quero chamar a atenção na apostila, 2 parágrafos abaixo, está escrito assim: a revelação da palavra marca o ministério do mestre. Os mestres devem sempre estar abertos e prontos para receber novas revelações. Irmãos, grita isso daí, risca essa palavra novas, risca aí na sua apostila. Eu vou pedir para corrigir isso aqui, para não dar confusão. Risca a palavra novas e coloca no lugar de novas, coloca assim, mais revelações. Porque assim, ó, a revelação é uma só. Nós não temos novas revelações. Nós temos uma revelação. Está na palavra de Deus. Agora, eu tenho limitações. Eu conheço um tanto dessa revelação. E aí, o meu conhecimento da revelação é progressivo. Eu vou tendo mais revelação, depois mais revelação, mais revelação. Vocês estão entendendo? Não é que são novas revelações. Novas revelações é algo muito perigoso. Eu dei o exemplo dos muçulmanos, né? Você quer ver um exemplo? Dentro de casa, os católicos.
Vou falar. Vou falar porque tem pouca gente falando. Católico, ele adora Maria. Eles vão falar que não, mas vão falar. Por quê? Porque eles falam que Maria apareceu para eles, dizendo: eu sou imaculada, né? Vocês vão interceder a mim, vocês vão orar para mim, e eu vou interceder a meu filho. Eu sou a mãe de Deus. Vocês lembram do que Paulo falou? Se alguém pregar outro evangelho, que este outro evangelho seja maldito. Que este ensino, essa doutrina, que é diferente da doutrina que eu preguei para vocês, seja maldito. Paulo pregou Maria? O que Paulo falou? Todos pecaram. Todos estão aquém da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Se nem todos pecaram, Deus está mentindo. E Deus não é mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos estão aquém. Como que Maria vai ser imaculada? Ela precisou do Salvador para ser salva. E ela está salva. Só que ela não está ouvindo ninguém. Então, olha como o perigo das novas revelações. Isso é uma nova revelação. De algum anjo que apareceu dizendo que era Maria. Anjo com aspas, tá? Fique registrado. Eu fiz aspas com o dedinho. O que Paulo falou? Se alguém pregar outro evangelho, ainda que seja um anjo de luz, porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Se apareceu para eles, Maria, foi Maria que apareceu? Ou foi Satanás para enganar? Vamos falar rasgado. Eu estou na palavra aqui. É o engodo, o espírito do anticristo. Agora, eu estou falando que todo católico está no engodo, não. Pelo contrário, nós temos que amar e eu entendo que Deus é misericordioso. Eu entendo que uma pessoa católica, se ela confessa Cristo, e aí é entre Cristo e ela, quem sou eu para julgar? Eu não estou julgando pessoas, eu estou julgando a doutrina. Vocês conseguem entender? Para mim, eu faço divisão perfeita. Eu olho para um católico com amor e consigo olhar e ver que se ela é sincera diante de Deus com Jesus, se ela confessa Jesus, ela é salva. Eu não estou questionando a salvação de ninguém. Eu estou falando da doutrina mentirosa, que não é de Deus, que é doutrina de demônios. E não só a católica, né? Depois da católica veio os mormons. Falou também que apareceu um anjo lá e ensinou novas doutrinas. Os testemunhos de Jeová, que não confessam Jesus. Até os nossos irmãos adventistas, né? A Ellen White lá, ela recebia novas doutrinas. Não é todo adventista não, mas muitos adventistas eles têm livros da Ellen White em pé de igualdade com as escrituras. E isso é terrível. A Igreja Católica, ela tem a tradição dela em pé de igualdade com as escrituras. Se a tradição na igreja é verdade, não é verdade. Fica com a escritura. Quem confessa Cristo é o Espírito de Cristo. Quem confessa outra coisa é o Espírito do Anticristo. E a Igreja Católica tem o magistério. Eles falam que o Papa interpreta a Bíblia. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia que interpreta é você, com o auxílio do Espírito Santo. Você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia com o Espírito Santo te auxiliando e com os mestres que Deus dá. E você tem a cautela se o mestre que está ensinando vocês é verdadeiro ou falso.
Esse papel é seu também. Você precisa conhecer o verdadeiro. Você precisa conhecer as Escrituras. Então, você corta ali novas e põe mais. Então, o mestre ele tem que estar aberto para receber mais revelações da verdade da palavra de Deus. Porque a revelação é uma só. Eu que sou limitado e vou conhecendo. A revelação ela foi entregue de forma progressiva. Né? A gente foi entendendo, tinha os profetas, aí veio Jesus, revelou toda a verdade, mas depois de Jesus veio mais revelação. De Paulo, Jesus apareceu para Paulo e Jesus ensinava Paulo. E aí a gente precisa crer que Paulo é apóstolo de Cristo. Mas a revelação se encerrou ali. Agora o Espírito, ele nos revela aquilo que já foi revelado para Paulo. E aí nós vamos conhecendo mais e mais dessa revelação. Mas não é uma nova revelação. Vocês conseguem entender a diferença? E, infelizmente, está aqui o último parágrafo que eu coloquei ali, o ministério de mestre, às vezes, é um ministério que é tido, infelizmente, principalmente no meio pentecostal, ele é tido como menor importância, quando ele é o ministério de maior importância. Quer você seja profeta, apóstolo, pastor, você precisa do mestre. O evangelista é o mais importante para ganhar almas. Mas depois que as almas foram alcançadas, o mestre é importante. É importante que a palavra de Deus seja exposta, seja feita a exposição toda semana da palavra de Deus. Né? Não só citado, mas exposição da palavra. E entenda que no exemplo que eu dei, a pessoa orou, Deus revelou, que ela falou, mas ela não explicou na palavra de Deus. E a gente tem que buscar explicar as coisas na palavra de Deus. Até para a gente poder dar referência para as pessoas da palavra de Deus. Não é verdade? Então, quando alguém está pregando alguma coisa, tem que estar pregando em cima da palavra de Deus. E é cara crachá. Paulo, ele pregou para várias pessoas. Ele tinha uma classe de pessoas que era os de Bereia, uma região chamada Bereia. Paulo falava, eles ficavam conferindo na escritura. Se o que Paulo estava falando, estava batendo. E o Lucas, quando vai narrar, vai falar que eles eram mais excelentes. Porque eles tinham esse cuidado de olhar nas escrituras. Se aquilo que Paulo estava falando estava batendo com as escrituras. Que nós sejamos bereanos também. Que nós venhamos a conferir se aquilo que está sendo falado está batendo com as escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos levantar para orar, então? Pedir o pastor Marcelo para orar, pode ser? Essa é a última, né? Hã? Tem mais uma aula? Tem mais uma aula. Vamos lá.